Oi, gente, finalmente eu voltei. Mês de dezembro, mês de renovação e mês perfeito para eu voltar para contar essa história para vocês, que é a minha história. Eu tenho visto que muitas pessoas têm tido interesse em saber como foi que eu adquiri baixa visão. E hoje eu vim aqui falar para vocês sobre o que de fato aconteceu comigo, como eu adquiri. Eu já venho relatando que eu tenho baixa visão e que eu adquiri em um acidente. Mas até então fica a questão, como assim um acidente? Quer dizer que você pode adquirir uma baixa visão, uma deficiência visual? Sim, você pode. Eu tô aqui pra mostrar que pode, né? Mas enfim. E foi assim que aconteceu comigo. Antes de eu contar a história, eu já te peço pra me ajudar a levar meu conteúdo pra frente. Te inscreve no meu canal se ainda não é inscrito, dá um like e me ajuda, compartilha esse vídeo para todo mundo, porque eu te prometo que toda essa espera vai valer a pena. Tu não vai te arrepender de ver o conteúdo que eu preparei para ti. Eu vim até com um visual novo para trazer esse conteúdo para ti. Então bora lá, sem mais delongas. Afinal, o que aconteceu comigo? Bem, o meu acidente foi no dia 3 de janeiro de 2013. Nesse dia eu estava em um aniversário e eu acabei comendo muitos doces no aniversário. E o que acontece quando a gente come muito? A gente passa mal, né? Comigo não foi diferente. Eu passei mal depois de ter comido muito e no aniversário mesmo eu tomei algumas medicações. Eu tomei um efervescente para aliviar uma sensação de queimação no estômago que eu tava no momento. E depois de um tempinho, eu ainda tava no aniversário, começou a me dar uma dorzinha de barriga. E o que foi que eu fiz? Eu tomei dipirona. Tomei um concentrado de dipirona, era 1 grama de dipirona. Depois que eu tomei esses remédios para aliviar a dorzinha de barriga que eu tava, passou um tempinho, eu comecei a ficar com falta de ar. Como se já não bastasse a queimação, a dor de barriga, eu ainda comecei a ficar com falta de ar. Como eu tenho asma, eu pensei que eu estivesse tendo uma crise de asma. Mas a gente começou a perceber que a minha falta de ar só piorava e o meu remédio de asma não estava fazendo efeito naquele momento. Então o que foi que a gente fez? Eu corri para a emergência. E assim, do tempo que eu estava no aniversário até eu chegar na emergência, eu demorei no máximo uns 30 minutos. E quando eu cheguei na emergência, como eu já estava com muita falta de ar, o procedimento realizado foi aplicar hidrocortisona na minha veia e eu fui logo pro aerossol. Mas assim, tudo começou a piorar, as coisas só pioraram. Eu pensei que eu estivesse tendo uma crise de asma, inclusive os médicos também pensaram, mas eu não estava tendo uma crise de asma. Quando eu cheguei no hospital, foi tão rápido que só deu tempo, mal deu tempo da enfermeira terminar de aplicar a hidrocortisona na minha veia e eu já tinha começado a perder a minha consciência. Naquele momento que eles começaram a perceber que eu não estava tendo uma crise de asma. Então, eu perdi a consciência e eu tive uma parada cardiorrespiratória de 7 minutos. Quando eu tive essa parada, as enfermeiras chamaram logo o médico e ele foi logo correndo fazer a massagem cardíaca em mim. Ele fez essa massagem em mim por 7 minutos. Eu fico imaginando como é fazer uma massagem cardíaca por 7 minutos em alguém sem parar. E eu dou graças a Deus dele não ter parado e dele ter persistido, porque se não fosse ele e eu ter lutado, eu não estaria aqui para contar minha história para vocês. Depois que ele conseguiu me reanimar, eu fui direto pro CTI.
Então eu precisei ficar em coma induzido por 4 dias no CTI. Algumas pessoas chegaram a me perguntar depois, né? Me perguntaram: Natália, como é estar em coma? Tu chegaste a ver a luz no fim do túnel? Eu confesso para vocês que eu não lembro. Até porque eu estava muito sedada, né? Então, eu não sei se eu vi, eu posso ter visto e não lembro, ou posso não ter visto. Mas tem uma coisa que eu vi, que eu tenho certeza que eu vi, que eu faço questão de lembrar e de contar para vocês. Acho que isso vai ser uma novidade para 99% das pessoas que me conhecem, mas é algo que ainda me emociona muito quando eu lembro dessa história. Quando eu estava em coma, quando eu estava no CTI, houve um dia que eu acordei. Eu não tenho certeza se eu acordei com os olhos físicos ou com os outros olhos. Os entendedores me entenderão. E quando eu acordei, eu estava num lugar todo branco. Eu estava deitada numa maca. E quando eu olhei para frente, tinha muita gente ao redor da minha maca. Eu estava vendo tudo em preto e branco. E eu lembro benzinho de ter visto vários vultos ao redor da minha maca. Vários. E assim, eu não sabia onde eu estava, eu nem sequer sabia que eu estava ali. Mas quando eu me deparei com isso, eu sabia que eu estava em um lugar em segurança. Porque aquilo me deu uma paz tão grande no meu coração, que é algo que eu faço questão de me lembrar. É algo que eu jamais quero me esquecer, é dessa lembrança. Eu lembro que quando eu estava em coma, muitas pessoas oraram por mim, muitas. Foi uma corrente tão grande, quando todo mundo descobriu o que tinha acontecido comigo, foi do nada, um acidente do nada, que tinha tanta gente orando para que eu ficasse bem, que eu tenho certeza absoluta que o que eu estava vendo naquele momento que eu estava no CTI era toda essa força de energia que muitos mandaram para mim. Eu tenho certeza disso, porque isso me acalmou meu coração e me deu um conforto de eu estar lá sendo vigiada por seres de luz que eu tenho certeza que eram. Vocês podem dizer que eu poderia estar tendo alguma alucinação? Poderia, mas eu não quero acreditar nisso. Eu prefiro acreditar no que eu estou comentando com vocês. Até porque eu acredito nisso. Então, essa foi uma lembrança que eu tenho certeza que muitos não sabiam dessa minha história, disso que aconteceu comigo quando eu estava no CTI, no coma. Mas é uma lembrança que precisa ser compartilhada. E vamos lá continuar, porque fiquei em coma por 4 dias. Eu lembro que sempre que as pessoas iam me visitar, que os médicos me faziam de tudo para eu acordar, eu sempre me questionava onde eu tô, eu não sabia, eu nunca sabia onde era que eu estava. E eu lembro que a minha maior memória de todo esse tempo foi a minha memória olfativa. Eu lembro de muitos cheiros, eu lembro do perfume de todos que iam lá me visitar. E eu sabia que tinha alguma coisa de errado comigo. Quando foi no 4º dia do CTI, os médicos decidiram tirar todo o sedativo do meu corpo e me encaminharam para a enfermaria. Foi aí que eu acordei para valer. E eu lembro que eu me perguntei de novo, onde eu tô? E foi aí que me explicaram aonde eu estava e o que de fato aconteceu comigo. Quando eu descobri que tinha se passado 4 dias, eu confesso que eu fiquei em choque, porque ninguém espera estar em uma festa em um dia e a memória apagar, a memória sumir, depois você acordar, depois de 4 dias e saber que você estava em coma.
Isso eu confesso que foi muito chocante para mim no momento. Mas não foi mais chocante do quando eu descobri como eu estava. Quando eu acordei do coma, eu percebi que eu estava enxergando preto e branco. A minha visão não era mais a mesma. Eu percebi que eu estava na cadeira de rodas, as minhas pernas não se movimentavam mais. Eu havia perdido a minha coordenação motora fina. Eu perdi um pouco dos movimentos da minha mandíbula. Eu meio que tive que reaprender a falar. Eu perdi... Foram tantas coisas que eu perdi naquele momento que eu não consigo nem enumerar para vocês. Eu lembro também que o lado esquerdo do meu corpo, que foi o lado mais atingido, ele ficou meio... A minha mão esquerda, ela ficou meio torta e ela se curvou toda para dentro. Então eu tive muitas sequelas por conta dessa parada cardiorrespiratória que eu tive. Quando eu descobri o que aconteceu comigo, eu fiquei um pouco chocada. No dia do aniversário que eu estava, no dia 3 de janeiro de 2013, aqueles 2 remedinhos que eu tomei, eles me causaram um edema de glote. Eu não sabia nem o que era isso, eu nunca tinha ouvido nem falar nisso. Mas naquele dia simplesmente aconteceu e eu não tive nenhuma reação externa, eu não tive espirro, coceira no corpo, nada, ele já foi imediatamente para edema de glote. Então aquela minha falta de ar que eu estava sentindo era porque minha glote já estava fechando. E quando eu cheguei no hospital, eu já estava tendo um choque anafilático. Foi quando eu perdi a consciência, foi um momento que já não entrava mais nenhum ar e eu tive a parada cardiorrespiratória. Como eu tive essa parada cardiorrespiratória, eu tive falta de oxigenação no cérebro. Então eu tive uma anóxia cerebral. E é essa anóxia que me causou inúmeras sequelas. As pessoas que não me conhecem tanto acham que eu só tenho a sequela visual, mas eu não tenho só a sequela visual. Essa anóxia cerebral, ela atingiu várias regiões do meu cérebro, mas principalmente a região destinada à visão, que no caso atingiu os 2 lados. Então eu tenho a minha baixa visão, ela veio daí, ela veio dessa falta de oxigenação no cérebro. Então a minha baixa visão, ela é de origem neurológica. Foi por conta deste acidente que eu tive. Eu entrei no hospital dia 3 de janeiro de 2013, fiquei no CTI até dia 7 de janeiro de 2013 e depois eu fui logo para a enfermaria. Na enfermaria eu fiquei até o dia 16 de janeiro de 2013. Eu lembro que eu tinha praticamente acabado de completar 21 anos de idade. Eu era muito nova quando isso aconteceu comigo. Muita coisa já mudou hoje. Isso que eu relatei para vocês, as sequelas que eu tive, que foram praticamente todas as sequelas de um AVC, elas ficaram por bastante tempo na minha vida. E tem umas que estão comigo até hoje. Mas eu vou falar para vocês um pouco de como eu estou hoje. Eu falei o que aconteceu comigo e hoje, depois de 7 anos, como eu estou. Assim, eu já enxergo colorido, eu enxergo as formas e colorido. Eu já ando, eu já falo e muito. Eu já faço tudo. Naquela época eu não conseguia fazer nada, tinham que até que me dar comida na boca, tinham que me dar banho. Foram tempos ruins, mas hoje eu já recuperei muitas coisas. O que eu ainda não recuperei foi a visão, que no caso foi um dano irreversível, então eu tenho a baixa visão e eu ainda tenho algumas sequelas motoras. Eu não consigo fazer alguns movimentos rápidos, movimentos muito finos, eu ainda tenho muita dificuldade e às vezes eu tenho espasmos no lado esquerdo do meu corpo, eu tenho fragilidade nos músculos do meu corpo.
São inúmeras questões que eu carrego comigo até hoje, que foram consequência daquele acidente em 2013. Mas assim, como eu falei, fez 7 anos. Nesse período todo, teve muita história de vida que eu ainda pretendo contar para vocês em um vídeo separado. E eu faço questão de contar para vocês toda a minha luta para eu me recuperar. Então, o que eu tenho hoje é graças a todo aquele esforço que eu fiz, que eu ainda venho fazendo, todos esses estímulos para eu conquistar minha reabilitação, que me tornaram hoje como eu estou, que ninguém percebe, ninguém acredita que eu tive tudo isso que eu falei para vocês anteriormente. E assim, daquela época pra cá, muita coisa já evoluiu, muita coisa. Mas, como eu falei pra vocês, meu acidente foi em 2013, tem 7 anos de reabilitação nas minhas costas. Também tem 7 anos de aprendizado. Se hoje eu tô aqui falando sobre isso com vocês, é porque eu minimamente já me sinto segura para expor sobre o que aconteceu comigo. Para quem sabe eu poder ajudar quem está passando por algo similar ou até mesmo alguma outra situação na vida que possa estar com tantas dificuldades quanto, né? Eu lembro que por muito tempo eu fiquei me perguntando por que isso aconteceu comigo? Por quê? E hoje eu já consigo pensar diferente. Eu já consigo me perguntar para que isso aconteceu comigo. Sabe, depois que eu consegui colocar isso na minha vida, do pra que isso aconteceu comigo, é como se eu tivesse tirado um peso do meu acidente, das minhas costas. Saiu um peso tão grande que eu questiono isso para todos vocês. Às vezes a gente passa por inúmeros desafios nessa vida. E são desafios que fazem parte da nossa jornada, por mais que a gente não acredite ou não consiga admitir como que isso pode estar acontecendo comigo. Mas depois de um tempo, e esse tempo ele é muito relativo, para mim é um tempo diferente do que um tempo para uma outra pessoa. Então depois de tudo isso, quando a gente começa a se questionar para que isso está acontecendo com a gente na nossa vida, as coisas simplesmente começam a fluir de uma maneira diferente, de uma maneira mais leve. E é a mensagem que eu queria passar para vocês, porque os 7 anos de luta que eu passei, e eu ainda passo, porque não é fácil até hoje, eu ainda tenho que reaprender a enxergar, e muitas vezes muitas pessoas não compreendem. Tudo isso começa a mudar quando a gente começa a mudar a maneira como a gente enxerga o que aconteceu com a gente. Então, essa foi a minha mensagem, essa foi a minha história do que aconteceu comigo. Hoje eu não sou mais a mesma Natália de antes do meu acidente, muito menos de quando eu tive o meu acidente de 2013. Cada dia, na verdade, eu me renovo e reaprendo a viver dentro das minhas próprias limitações, que muitas eu ainda estou descobrindo. Então, se algum desafio aparece na nossa vida, é porque ele tem um propósito. E eu acredito que o meu propósito já está se mostrando para mim. Muito obrigada de coração por estarem me acompanhando, por estarem me dando esse apoio. Vocês não fazem ideia do quanto a contrapartida de vocês me ajuda até a melhorar o meu psicológico quando eu não estou bem. Sabe, quando a gente consegue passar uma mensagem boa para os outros, a gente é um ciclo. A gente vai ajudando os outros e vocês também vêm me ajudando a fazer sempre mais vídeo, a trazer sempre mais conteúdo. Essas são as mensagens que eu queria passar para vocês.
Eu quero pedir desculpa pela demora do vídeo, mas eu finalmente consegui trazer esse conteúdo. Eu tive muitos contratempos para conseguir gravar e aqui estou. E graças a Deus eu consegui me iluminar de novo para trazer essa mensagem linda para vocês. Então é isso, ainda vai ter muito mais história, ainda vai ter muito mais emoção pela frente, porque foram anos e anos de reabilitação e de luta, né? Então é isso, gente. Muito obrigada por estarem me assistindo, por estarem me incentivando a trazer mais conteúdo. E se não fosse vocês, se não fosse a cada um de vocês, eu confesso que eu não teria forças para estar aqui, para falar um pouco de mim. E agora eu te pergunto, que tal você falar um pouco de você para você mesmo? Às vezes isso faz tanta diferença. É isso, gente. Obrigada de novo e até o próximo vídeo.